Olá, Deus abençoe. Vamos a uma palavra da parte de Deus, uma palavra de edificação, que lhe encorajará, lhe dará ânimo, direção, instrução, sabedoria, e será lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Fique até o final, aplique as lições, desfrute dos resultados, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, dê a sua sugestão, e vamos à palavra poderosa de Deus, que está no livro de Provérbios, no qual escreveu o rei Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo 7, também leremos o versículo 32 e 33. Está escrito assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, e as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículos 32 e 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que o Senhor abra nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Independente do problema que você enfrenta, ou obstáculo, ou limitação, ou barreira, seja espiritual, seja físico, seja mental, seja emocional, você só vence um problema quando você tem uma ideia melhor e maior. Nunca se confronta um problema no mesmo nível que ele foi criado, no mesmo parâmetro que ele foi criado. Por quê? Porque só gera mais problemas ainda. Olhamos para a população hoje e vemos isso nitidamente. As pessoas dos teus problemas criam mais problemas. Por quê? Elas estão lutando com as suas habilidades, com seus próprios olhos, no seu próprio entendimento e nos seus próprios níveis. E você só confronta e sobressai com uma ideia melhor e maior. E ainda quando não, as pessoas criam problemas da onde não tem. E qual é a ideia melhor e qual é a ideia maior? É a ideia de Deus, é a mente de Deus, na qual escreveu o sábio Salomão o livro de Provérbios. A sabedoria que ele recebeu de Deus. E por que é importante nós sabermos disso e entendermos isso? Nós habitamos num mundo cronológico, no mundo físico. O nosso mundo tem segundos, minutos, horas, meses, anos, estações. Ele é limitado por espaço e por tempo. Deus habita no plano eterno. Deus não tem limitações, ele é ilimitado. Ele é o Criador e não a criatura, ele é autoexistente. Então, por isso receber de Deus vai nos dar a habilidade de sobressair sobre as coisas e situações do mundo, onde o mundo está cada vez mais corrupto e mais caído e mais escuro. O mundo hoje ele é mais veloz, ele é mais incerto e ele é mais complexo. Se nós não tivermos a sabedoria de Deus, o temor do Senhor e a habilidade vindo da parte de Deus, nós iremos perecer, nós iremos enfraquecer, nós iremos desanimar e nós iremos muitas vezes deixar de cumprir o propósito. Por quê? A fé aponta o destino que você deve chegar, mas a sabedoria te faz chegar até ele. A sabedoria é a ponte de onde nós estamos até onde nós devemos chegar. Então o livro de Provérbios ele foi escrito justamente para nos dar sabedoria, instrução, habilidade, prudência nesse mundo que vivemos aqui. Situações diárias, como vida familiar, vida matrimonial, vida financeira, vida espiritual, vida física, em todas as áreas. O livro de Provérbios é um livro de instrução divina. No versículo de número 1, está escrito Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, que está a credencial dele. Quem foi Salomão? Antes de entrar no detalhe de quem foi Salomão, eu quero dar uma ênfase para que você colhe os resultados dessa palavra, ou de qualquer palavra que você estudar na Bíblia, ou pregação que você ouvir. Existem chaves que dão os resultados. Quando nós estudamos um texto, nós temos que entender o contexto. A chave do texto é o contexto. O que antecede, o que precede. A chave do contexto é o propósito. Quem é o autor? Por que escreveu? Por que escreveu o que escreveu? Propósito é o original intento de algo criado. É a fonte original de algo criado.
Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito para tudo debaixo do céu. Então tudo que está fora do propósito ou está disfuncional ou está em abuso. Então nós temos um propósito, o livro tem um propósito, a Bíblia tem um propósito, a palavra de Deus ela tem um propósito. Quando nós abrimos a Bíblia e não entendemos o propósito, nós perdemos tempo. Agora, quando entendemos o propósito, faz todo sentido. Devemos nos perguntar se a nossa vida está debaixo do propósito de Deus. Porque muitas vezes você está fazendo as coisas que Deus não pediu para você fazer. Então, o propósito ele é muito importante. E a chave do contexto é o propósito. Por isso que eu estou aqui dizendo quem foi Salomão, qual sabedoria ele recebeu. Porque existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, a divina, a verdadeira, e a sabedoria falsa, a sabedoria humana, palpável. A sabedoria que os homens, os entendidos desse mundo se resumem a nada, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Essa sabedoria que nós estamos estudando aqui é uma sabedoria espiritual. Lembrando que ela vem de um plano eterno, não é limitada nem por tempo nem por espaço. O passado, o presente e o futuro estão linear aos olhos de Deus. Então é dela que devemos receber. A chave do propósito são os princípios. Princípios não mudam. Princípios não mudam, eles não podem ser substituídos por sentimentos ou emoções. Princípios, eles sempre serão a mesma coisa. E eles que trazem os resultados. O mundo muda, as pessoas mudam, as eras mudam, as coisas se transformam, mas princípios continuam sendo princípios. Princípios são chaves. E eles, mais uma vez repito, não podem ser substituídos por sentimento ou emoções. Se você precisa entrar numa casa, você precisa da chave daquela porta para poder ter acesso à casa, à liberdade, para poder entrar naquele lugar. Se você não tem a chave e a porta está trancada, você pode ficar nervoso, pode chorar, que as tuas emoções, seus sentimentos não vão abrir a porta. Mesma coisa um carro, você entra dentro de um carro, seja um carro bonito, veloz, se você não tiver a chave para ligar o carro não vai sair do lugar, não vai cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Então, princípios são chaves. É princípio que te dá acesso, é princípio que te dá autoridade, é princípio que te dá liberdade. Princípios foram feitos para serem obedecidos. Então, uma pergunta para você. Você está vivendo, tomando decisões, baseado nas tuas emoções e sentimentos ou baseado em princípios? Princípios não podem ser substituídos por sentimentos ou emoções. Não importa se você acordou alegre ou chateado, se você está desanimado, o princípio não muda. E é eles que trazem o resultado. O mundo hoje está muito acelerado, é muito conhecimento, é muita informação, mas as pessoas estão mais doentes. Por quê? Elas vivem num plano muito mais emotivo, muito mais superficial. E por isso que o resultado delas, na maioria das vezes, são resultados frustrantes. Por quê? Elas tomam as decisões baseadas nas emoções e sentimentos. Se eu estou bem, eu faço o que eu tenho que fazer. Se eu não estou bem, eu não faço. Não pode ser assim. Independente do meu estado, eu domino a minha mente. Não é minha mente que me domina. Eu domino a minha mente através do Espírito Santo, que tem o fruto chamado domínio próprio. Então isso é importante, porque muitas vezes as pessoas dominam até uma empresa ou uma multinacional, mas não dominam a si mesmo. Então a chave do propósito são os princípios. E quais são as chaves dos princípios? Obediência, aplicação. Princípios foram feitos para serem obedecidos. Deus quer obediência e não sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. O contrário de ignorância na Bíblia não é conhecimento, e sim obediência. Não é o quanto eu conheço, não é quanto tempo de teologia eu estudei, não é quantos cursos eu fiz, não é quantos anos faz que eu sou batizado. Tudo isso é importante, mas é o quanto eu obedeço. O quanto isso faz parte da minha vida. Por quê? Porque o laboratório de Deus é na prática, é na vida. É quando nós estamos enfrentando as nossas batalhas, nossos desafios e como nós respondemos a isso. E o livro de Provérbios vai nos instruir a isso. Caráter é quem você é quando está sozinho. Comportamento é quem você é sob pressão. Essas duas coisas têm que ser avaliadas. Quem você é quando ninguém está vendo? E como você reage quando está sob pressão? Isso vai responder qual é o teu caráter e qual é o teu comportamento. Caráter é quem você é quando está sozinho, entre quatro paredes, ninguém vê. E comportamento é quem você é quando está sob pressão. Como você responde. E esse livro é maravilhoso para dar instrução sobre isso. A chave da obediência são os resultados. Então vamos lá.
Contexto, propósito. Propósito, princípios. Princípios, obediência. Obediência, resultados. Muitas pessoas, às vezes, até creem em Deus, têm fé em Jesus, mas não têm os resultados que quer. Por quê? Porque elas cortam, elas anulam, elas rejeitam, elas negligenciam esse andamento. E outras pessoas colhem os resultados e os frutos. Por quê? Porque elas aplicam essas chaves, aplicam esses princípios, obedecem esse andamento. Texto, contexto, propósito, princípios, obediência, resultado. O resultado não falha, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz e prospera para aquilo a qual ele designou, como está em Isaías capítulo 55, versículo 11. Em Mateus 24, 35, o Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então o resultado é óbvio, não pode falhar, porque são princípios e eles não mudam. A obediência é que vai trazer o resultado. A maior tolice do ser humano é fazer a mesma coisa e querer esperar resultados diferentes. Você não pode continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes. Tem que tomar uma decisão diferente. Tem que tomar uma atitude diferente. Isso vai fazer total diferença na nossa vida. Salomão, ele tem uma credencial aqui. Salomão é filho de Davi. Quem foi Davi? O maior rei de Israel. Davi, ele reinou 40 anos. Teve 3 reis ali na monarquia unida de Israel. O primeiro rei foi o rei Saul, escolhido pelo povo. Segundo rei, o rei Davi, escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. E o terceiro rei, seu filho Salomão. Cada um desses reis reinaram 40 anos na monarquia unida de Israel. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2 partes, reino norte e reino sul, e ali entrou uma dinastia de diversos reis. O rei Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo de número 3, Deus aparece para ele em sonho. E ele pede sabedoria a Deus. Obviamente instruído pelo teu pai, antes da morte do teu pai Davi. Davi o instruiu a temer a Deus, a pedir conhecimento, a pedir sabedoria. Foi isso que ele pediu quando Deus apareceu a ele. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste nem longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Essa sabedoria veio da parte de Deus. Então, o que isso quer dizer a nós? Que o livro de Provérbios, ele não pode ser questionável. As instruções que estão ali são fiéis, fidedignas, porque veio da parte de Deus. Elas devem ser obedecidas e elas têm resultados. Ali são princípios e não promessas, por isso que precisam ser obedecidos. São princípios para a vida diária e da parte de Deus. Salomão recebeu de Deus essa dádiva. A sabedoria, ela não se compra nem com ouro nem com a prata. Ela é algo vindo da parte de Deus. Salomão não conquistou essa sabedoria com suas habilidades, ou numa escola, ou com seu dinheiro, mas sim porque Deus lhe deu, Deus lhe concedeu. E está ao nosso alcance hoje, está nas nossas mãos, temos o acesso a isso. Através da palavra divina, o manual de vida do ser humano, chamado Bíblia Sagrada. Essa sabedoria evidenciou a todo o redor de Israel, a todo o povo,
essa sabedoria evidenciou. Olha o que está escrito em 1 Reis capítulo 4, versículo 29 ao versículo 34. Olha a evidência dessa sabedoria. Lembra que eu disse no começo do vídeo? Você só vence um problema com uma ideia maior e melhor, e que a ideia de Deus é a maior e melhor, e ela evidencia. Se a sabedoria de Deus está na tua vida, ou se o Espírito Santo é manifestado na tua vida, ele deve sobressair, ele deve testificar que há algo diferente em você. É o que aconteceu com Salomão. Ouça o que está escrito em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o esopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Duas perguntas aqui nesse estudo. Questiona você mesmo. Se Deus aparecesse para você hoje e dissesse para você, peça o que quiseres, o que você pediria? Você pediria sabedoria? Pediria longevidade? Pediria a derrota dos inimigos? Pediria para Deus te tirar desse mundo? O que você pediria? A sabedoria é importante porque o propósito é pessoal, mas não é individual. Você pode ajudar outros, você pode servir a outros. Você pode ser luz na vida de outras pessoas. Por isso que a sabedoria é uma lâmpada, ela é luz. A palavra trevas no hebraico significa ignorância. E a palavra luz no hebraico, ela tem uma coletividade com a palavra sabedoria. Então toda vez que você age com ignorância, lembre que você está sendo conduzido pelas trevas. Toda vez que você age com sabedoria, você está andando na luz. É simples assim, a Bíblia comprova isso. A Bíblia dá ênfase nisso. O livro de Provérbios, no capítulo de número 4, no versículo de número 18, diz que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então você pediria sabedoria a Deus ou pediria outra coisa? E a pergunta também, outra pergunta é, se você soubesse de alguém que tem uma sabedoria divina, como Salomão, você viria se aconselhar, ouvi-lo? Com quem você se aconselha? Quem é que te dá instrução? Aonde você recebe as diretrizes da sua vida? Eu quero enfatizar muitos detalhes aqui. Primeiramente, o livro de Provérbios também, ele é um livro poético. E por que é importante entender isso? O livro de Jó é um livro poético, o livro de Provérbios é um livro poético, o livro de Salmos, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. A poesia bíblica, ela é diferente, contraditória à poesia do mundo. A poesia bíblica, ela tem um contraste, ela tem uma grande evidência diferente da poesia moderna. A poesia do mundo, a poesia moderna, é baseada em ritmos e rimas. E o propósito dela é mexer com as nossas emoções e sentimentos. A poesia bíblica, ela é baseada em contrastes entre o certo e o errado, o bom e o mal, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o que constrói e o que destrói. E a intenção dela, a ênfase dela é mexer com o nosso caráter, é mexer com a nossa alma, com o nosso coração. Por isso que os livros poéticos na Bíblia são muito importantes, porque a intenção deles justamente são poéticos para ficar gravados, são coisas importantes que ficam gravadas na nossa mente. Da mesma forma que você grava uma música, às vezes até sem querer, de tanto você ouvir a música, você recorda ela, e às vezes canta ela até mesmo sem vontade, para ver a facilidade que tem de memorizar, o cérebro tem de memorizar, de gravar aquilo que é poético. Então os livros poéticos na Bíblia são de instruções fortes, porque é para ficar gravado no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. E eles são para dar resultados, porque mexe com a nossa razão, com a nossa consciência, ao invés de mexer muito com a nossa emoção. Embora mexa também, nós somos seres humanos, nós temos emoções e sentimentos, mas a razão, os princípios devem sobressair, devem estar sempre no topo da nossa vida. Então o livro de Provérbios é um livro poético. É muito importante entender isso.
Olha o propósito do livro: para aprender a sabedoria e o ensino. Sabedoria se aprende, só você buscar. Mas tem que buscar com uma prata e o ouro escolhido. Se você sair na rua procurando pedras, você vai achar diversos tipos de pedras. Você vai achar pedras em todos os lugares. Agora sai na rua procurando pérolas. Você não vai achar. Você vai andar 10 mil quilômetros e não vai achar uma pérola jogada na rua. Fácil. Tem que buscar. Tem que perseverar. Tem que saber aonde buscar. Qual é o contraste? As pedras são opiniões do povo. Todo mundo tem uma. Está com problema, precisa de alguma coisa, todo mundo vai dar opinião na tua vida. Agora, as pérolas, é só quem tem a sabedoria de Deus que pode lhe dar. E você não vai encontrar em qualquer esquina. Você tem que ter visão para ir buscar no lugar certo. As opiniões que as pessoas lhe dão, muitas vezes lhe levam ao buraco. Agora, as pérolas, as coisas preciosas, vai lhe dar bom êxito. E você tem que buscar no lugar certo. Você não acha em qualquer esquina, em qualquer lugar, em qualquer pedaço. Você precisa ir no lugar exato, no lugar certo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então o livro de Provérbios é para dar sabedoria. É para fazer a gente entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Eu quero destacar aqui 3 coisas importantes. A primeira delas é a fonte da sabedoria, o princípio da sabedoria. E para nós perguntarmos a nós mesmos se nós temos isso e se as pessoas que nós admiramos ou com quem nós nos instruímos também têm isso. O versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o princípio da sabedoria, a fonte da sabedoria, o pontapé inicial da sabedoria, o start da sabedoria é o temor do Senhor. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não é sábia. Ela pode ter conhecimento, ter inteligência, que é totalmente diferente de ser sábio. Mas ela não tem sabedoria. Sabedoria é aplicar a palavra de Deus pela fé. O que é fé? Fé é ver o invisível, tocar o impalpável e se apossar do impossível. Aquilo que você vê não é fé. Fé é aquilo que você não vê, mas crê que existe. É ver além dos olhos. Então uma pessoa que não teme a Deus, ela não enxerga um palmo na frente dela. Ela enxerga somente os seus prazeres, os seus deleites, as coisas da carne, as coisas do mundo. Uma pessoa sábia, ela vê além, ela vê a longo prazo, ela tem paciência, ela tem amor, ela tem perseverança, ela vai te encorajar, ela vai te construir. Você precisa entender esse conceito aqui. Por que é importante? Porque hoje, na nossa cultura, as pessoas confundem pessoas que têm fama, riqueza, beleza ou até sucesso na tua área profissional com pessoas sábias. E segue o conselho dessas pessoas. E cai em grandes armadilhas. Presta atenção. Uma pessoa que não teme a Deus, como ela prova que ela teme a Deus? Se ela anda no temor do Senhor. Porque temer não é só com a boca, é com o nosso comportamento, com a nossa aplicação, com o nosso caminhar. Aquilo que eu falo com a boca eu tenho que manifestar nas minhas atitudes. Então temer ao Senhor é reverenciá-lo. É temer, é honrá-lo. O que é fidelidade? É honrar na ausência. Então é honrar a Deus nesse mundo. Enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivendo aqui, nós honramos ao Senhor nas situações que nós vivemos. Então uma pessoa que teme ao Senhor, ela obedece ao Senhor. Ela sabe que ela precisa reverenciá-lo por respeito, por amor, porque Ele nos amou primeiro, pela graça que Ele nos deu. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então nesse mundo que nós vivemos há 2 contrastes. Primeiro é esse. Muitas vezes um jogador de futebol, ele tem sucesso na tua carreira, mas não significa que ele é sábio. Ele não é bem sucedido, ele tem sucesso na carreira dele. Mas a vida espiritual dele muitas vezes é medíocre. A vida familiar, a vida matrimonial, até a vida financeira muitas vezes é medíocre. Às vezes ele ganha fortunas de dinheiro, mas está devendo para todo mundo com a vida totalmente em vícios. Sim ou não? Então não confunda a fama que ele tem com sabedoria. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas estão instruindo as pessoas na televisão, na internet, e as pessoas seguem. Os jovens obedecem. E os jovens caem em grandes ciladas. Mulheres também instruindo as pessoas com as suas vidas totalmente tortas. A pessoa se divorcia, passa na mão de diversos homens e aconselha as outras mulheres a abandonarem seus casamentos, as suas famílias. E assim muitas pessoas fazem. Isso não é a vontade de Deus. Então presta atenção quem te aconselha, não confunda. Não confunda isso.
Isso é muito importante nós entendemos. A pessoa que não teme o Senhor, ela não tem sabedoria. E temer o Senhor é obedecê-lo, é honrá-lo, é evidenciá-lo através da tua vida. Outro detalhe importante, por que o mundo está tão corrompido, está tão caído, está tão turbulento, está tão caótico? Porque a fonte está sendo rejeitada. É só olhar o versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. As pessoas estão desprezando a sabedoria e o ensino. Se você despreza a sabedoria, o que você vai receber? Qual é o oposto de sabedoria? Ignorância. O que é ignorância? É trevas, caos, problema. Então as pessoas estão desprezando a sabedoria. Aqui no capítulo 1 de Provérbios, eu não vou enfatizar isso porque vai ficar longo, mas está falando que a sabedoria ela clama nos 4 cantos da terra, e as pessoas rejeitam. Mas aí vai mostrar no final um contraste de quem ouve e de quem rejeita. Então presta atenção nesse detalhe, porque a fonte da sabedoria, a fonte, o princípio, o beginning da sabedoria, o pontapé inicial, o start da sabedoria está sendo rejeitado, que é o temor do Senhor. O princípio dela está sendo rejeitado. As pessoas não estão temendo a Deus. Elas falam no nome de Deus, usam o nome de Deus, pior ainda, e rejeitam verdadeiramente a instrução divina de Deus. Então é óbvio que o mundo vai andar caótico. Está aqui na Bíblia a palavra, o resultado. Deus, ele é um Deus justo, ele é categórico. O que significa isso? Significa que céu é céu, inferno é inferno, não existe meio termo. Pecado é pecado, obediência é obediência, não existe meio termo. Obedecer Deus parcialmente é desobedecê-lo. É a mesma coisa, meia verdade é mentira. Não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Deus, ele trabalha dessa maneira. E a instrução é para lhe dar isso. A palavra está dizendo aqui, para obter o ensino do bom proceder. Ó. Você vai obter, a palavra obter aqui é como você pegar uma fruta no pé, para você assim, ó, se apossar daquela fruta e comer ela com vontade, com sabor, aquele cacho de uva. A palavra obter significa isso. Para obter, versículo 3, o ensino do bom proceder. Como proceder? O ensino do bom proceder. Como você vai proceder a tua vida? Provérbios vai fazer isso contigo. Então, a primeira ênfase aqui foi o temor do Senhor. As pessoas rejeitam. As pessoas ignoram. As pessoas negligenciam o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A segunda ênfase é a habilidade. Versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. A fé e a sabedoria estão relacionadas com a palavra habilidade, que é a palavra rokma no hebraico. É a habilidade de cumprir a palavra de Deus. Sem essa habilidade você não obedece a Deus. Essa habilidade vem da parte de Deus. E Deus quer que você tenha habilidade. Deus te deu a habilidade. Você não está no mundo por acaso nem por acidente. Não importa a família que você nasceu, a casa que você veio, o que aconteceu no teu passado. Você tem, se você teme a Deus, Ele tem um propósito na tua vida. E se Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem algo a você fazer. Você não está aqui só para marcar espaço, só para ser mais um. Está aqui para fazer algo. E precisa de habilidade. E eu vou lhe dar algumas ênfases bíblicas. Quando Deus, no livro de Êxodo, depois que Ele libertou o povo de Israel do Egito, e Ele deu as instruções para o povo fazer o tabernáculo, no capítulo 31 de Êxodo, vai dizer que Deus deu espírito de sabedoria e de habilidade e conhecimento a Bezalel, filho de Ur e neto de Ur, para ele fazer os artifícios do tabernáculo com toda diligência e excelência. Ele precisou de habilidade. Capítulo 34, versículo 9 de Deuteronômio, a palavra vai dizer que Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, estava cheio de habilidade. Ele precisava disso ou não? Para guiar o povo à terra prometida. E guiou, e conduziu o povo até lá com êxito. O capítulo de número 1 do livro de Atos, quando os apóstolos estavam ali com Jesus, Jesus havia ressuscitado, havia passado 40 dias na terra com eles. Antes de Jesus ascender ao céu, eles perguntaram a Jesus, no versículo de número 6, se era aquela hora que Deus ia restaurar o reino a Israel. E Jesus responde a eles que não era aquela hora e que aquilo cabia à autoridade do Senhor. Mas eles iriam receber poder do alto, habilidade. E iriam ser testemunhas de Jesus.
Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Presta atenção. Eles iam receber poder do alto, habilidade. O Espírito Santo ia capacitar aqueles homens. Depois eles iam ser testemunhas. Primeiro recebereis poder do alto. Depois serei minhas testemunhas. Não eram ainda. Andaram com Jesus 3 anos e meio. Viram Jesus fazer milagres. Viram Jesus multiplicar pães, andar nas águas, transformar água em vinho, ressuscitar Lázaro. Mas eles não faziam nada, só aprendiam. Agora era a hora deles. E para eles cumprir, eles precisavam da habilidade. E eles conseguiram? Conseguiram. Impactaram o mundo em 50 anos. E mais, eles não tinham internet, não tinham facilidades, tinham muitas perseguições, opressão da parte religiosa e parte política. Mas a habilidade do Espírito fizeram eles sobressair em todas essas áreas. E por isso que o Evangelho está no nosso alcance hoje, na nossa mão hoje. Por isso que a salvação chegou até nós. Precisamos ou não dessa habilidade? Olha o livro de Provérbios dizendo aqui, que nós, o instruído, adquira habilidade. Precisamos dessa habilidade. Aqueles homens que Jesus usou, capacitou, eram homens, a maioria deles foram pescadores. Havia ali cobradores de impostos, homens que a sociedade não dava nada para eles. Mas eles impactaram, se tornaram grandes homens. Pedro nega Jesus nos evangelhos. Agora olha Pedro depois que recebe o Espírito Santo, a habilidade, no capítulo 2. Em uma só pregação, quase 3.000 almas se convertem. E mais, não é Pedro que apela, é eles que perguntam o que eles devem fazer. Então, a habilidade é muito importante. Número 1, temor do Senhor. Número 2, habilidade. E número 3, para a gente concluir, prudência. A palavra prudência está escrita aqui 2 vezes. Versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. E no versículo de número 5, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Ouça o sábio e cresça em prudência. O que é prudência? Prudência é você calcular o impacto de uma decisão antes de tomá-la. Provérbios capítulo 27, versículo 12, diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples vai adiante e sofre a pena. O que a palavra quer dizer? Para você não precisa cair no buraco para saber que é um buraco. Você vê que é um buraco e desvia dele. Agora, quantas pessoas hoje precisam cair no buraco para saber que é buraco? A prudência, ela faz isso, faz você calcular a decisão antes de tomá-la. E aqui vai uma aplicação muito importante para você. Questione. Quando você for tomar uma decisão, seja ela em qualquer área da tua vida, desde a hora que você acorda até a hora de dormir, pergunte: isso me constrói ou me destrói? Isso vai me trazer benefícios ou vai me trazer frustrações? Isso vai me fazer chegar mais perto de Deus ou se afastar de Deus? Isso é certo ou é errado? Isso é da parte de Deus ou é da parte do diabo? O diabo, ele te distrai com as coisas boas para te tirar do certo. Escreva isso. O diabo usa coisas boas para te distrair, para você sair do caminho do que é certo. Certo é a palavra de Deus. Então presta atenção, faça essa pergunta, porque isso é prudência. Eu devo ouvir isso que vão me falar ou não devo ouvir? Presta atenção, quando você tem sabedoria, você tem identidade em Cristo Jesus. Isso significa que você não é manipulado pelas pessoas e nem pelas coisas. E você também não vive para agradar todo mundo. Você sabe quem você é, sabe de onde você veio, sabe quem é você, sabe por que está aqui, para quem está aqui e para onde está indo. A sabedoria vai lhe dar todas essas ferramentas importantes. E você não vai ficar preocupado se agrada ou desagrada as pessoas. Ele vai tomar decisões baseadas na prudência, calculando o impacto das decisões antes de tomá-la. Então, até mesmo no casamento, quando a esposa está irritada e fala alguma coisa para você, você já não rebate. Você atenta para a sabedoria bíblica. Como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que texto maravilhoso. Tiago, capítulo número 1, versículo 19 ao 21. Sejam prontos para ouvir. Hoje nós estamos prontos para rebater, para falar. Nem ouvimos direito. Falamos antes de ouvir tudo que a pessoa tem para dizer. Isso não é prudência. Prudência é ouvir, é calma. É você prestar atenção primeiro. Ouvir. A outra lição importante de sabedoria.
Ouvir não se ouve com os ouvidos, você escuta com o ouvido, mas se ouve com o coração. É por isso que muitas vezes você vê 50 pessoas na mesma sala, tendo a mesma instrução, e poucos ali conseguem resultados e os outros estiveram ali como se não soubesse nada, porque eles escutaram com o ouvido. Entrou no ouvido e saiu no outro. Agora, quem ouve com o coração é quem retém, quem obtém. E aí sim vai dar resultado. Então você tem que ouvir a palavra de Deus, as instruções com o coração, com a alma, concentrado e não distraído. Não é ler a Bíblia pensando no celular ou pensando em outra coisa. É ler a Bíblia concentrado naquilo que Deus quer falar com você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então isso é sabedoria, isso é prudência. E para nós concluirmos, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a raiz de Davi, a estrela da manhã, aquele que tem a chave da morte e do inferno, o Todo-Poderoso, aquele que nele tudo subsiste. Esse Jesus, ele deu duas lições importantíssimas sobre prudência, e eu quero enfatizá-las aqui. A número 1, as duas são no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, o Evangelho que Jesus se apresenta como rei, o leão da tribo de Judá. Quando Jesus dá o Sermão do Monte, o famoso e conhecido Sermão do Monte, começa no capítulo 5, termina no capítulo 7, ele vai dando ali as instruções como o verdadeiro filho do reino deve viver, e ele também faz um contraste entre o velho sistema e o novo sistema, que ele trouxe o reino do céu na terra, a cultura do reino. Quando ele está concluindo o Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do versículo 24, ele diz assim: aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, é como um homem prudente, que edificou a tua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, é como um homem insensato, que construiu a tua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela ficou totalmente destruída. Ora, chuva caiu nas duas, rio transbordou nas duas, vento bateu nas duas. Uma ficou em pé porque foi edificada sobre a rocha. Qual foi a raiz de ser edificada sobre a rocha? Ouvir as palavras e aplicar. Prudência, antecipação, estar preparado. Ele não esperou a chuva cair para edificar a casa na rocha. Não esperou o rio transbordar ou o vento bater. A casa já estava firmada na rocha. E olhando a olho nu, as duas casas provavelmente pareciam a mesma. Mas o que fez a diferença? O alicerce. Aonde ninguém vê o interior, o íntimo, o caráter. Então essa é a total diferença. A chuva, o problema vem para ambos. O vento bate em ambos. Como ficaremos de pé? Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam. Não só ouvem para adquirir conhecimento ou para matar curiosidade, mas para ser transformado. A Bíblia não é o quanto eu conheço, é o quanto eu obedeço. Eu não posso crescer sem conhecer, mas eu posso conhecer sem crescer. Essa é a diferença. Então, eu posso conhecer sem crescer se eu não aplicar. A prudência está preparado. A casa estava na rocha já, firmada, construída. Quando a chuva caiu, o vento bateu e o rio transbordou, ela não caiu porque ela já estava firmada. Tua casa está firmada na rocha, tua vida está firmada na rocha, você está se antecipando, está vendo tudo o que está acontecendo no mundo, está vendo tudo o que está ocorrendo no mundo, na parte financeira, na parte política, na parte emocional, na parte de saúde, em todas as áreas. Você deve estar preparado, deve temer o Senhor, deve tomar atitude hoje, agora, já. Essa foi a primeira ênfase e lição que Jesus deu sobre prudência. A segunda e última que eu vou concluir está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, na parábola das virgens. Que o contexto dessa parábola é quando Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele dá o sermão profético, o sermão escatológico, falando sobre a consumação do século e o fim do mundo. Ali no capítulo 24 de Mateus, existem 40 elementos proféticos. Alguns já se concluíram, alguns estão se concluindo e outros ainda vão se concluir. Depois do capítulo 24, no final do capítulo 24, ele fala algumas parábolas, e no capítulo 25 ele fala a parábola das 10 virgens, relacionada com um casamento judaico. No casamento judaico, as virgens ali eram como se fossem as madrinhas ou as damas de honra. Elas
o noivo ele ia até a casa da noiva e ambos iam junto para as bodas. Então, quando o noivo estava chegando, as madrinhas, as virgens, acendiam as suas lamparinas, lâmpadas, para que o noivo vinha no caminho aceso. Então ali ele fala de 10 virgens. As 10 tinham lâmpadas, mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As nécias tinham as lâmpadas, mas não tinham azeite, reserva. E as prudentes tinham azeite e reserva. Então o noivo veio de surpresa. Quando o noivo demora, ele não chega, todas adormeceram. O texto diz que todas adormeceram. Não foi só as nécias. As prudentes adormeceram. E quando o noivo veio de repente, de surpresa, à meia-noite se ouviu um grito e disse: Eia, eis que vem o noivo. E elas saíram. Mas as prudentes tinham azeite, reserva. As nécias não. E elas pediram do azeite das prudentes, e as prudentes disseram: não podemos dar do nosso azeite, senão todas vão ficar sem. Ide comprai. Elas foram comprar. Quando elas voltaram, a porta já havia se fechado. E elas gritaram e clamaram, e o noivo disse: não vos conheço. Apartai-vos de mim. Vigiai, pois não sabei o dia e nem a hora. Então, prudência está preparado. Olhando para as virgens, eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Todas eram virgens. Todas adormeceram. Todas tinham lamparina. Qual foi a diferença? O azeite reserva, preparada. É a mesma coisa você andar com um carro na reserva e querer ir para um lugar e ele não vai te levar até lá. Pode te deixar na mão. Então cuidado para não viver no risco. Cuidado. Principalmente nas coisas de Deus. Não é tempo de brincar agora. As pessoas estão morrendo. Elas estão morrendo de acidente, elas estão morrendo de doença, estão morrendo de tudo quanto é jeito. Nós não sabemos, nós temos a certeza aqui do aqui e agora. Agora ou amanhã você não sabe. Então tem que estar preparado. Se prepare, ouça essa palavra, tome uma atitude, tome uma decisão, renuncie o pecado, renuncie as coisas que desagradam a Deus, não tenha medo. Quando você tem a habilidade, tem o Espírito Santo, tem a sabedoria de Deus, você não deve nada para a carne, nada para o mundo, nada para as coisas desse mundo aqui. Você não deve nada, você pode abrir mão das coisas daqui, você não deve satisfação nenhuma, você deve satisfação para Deus. Não pense em agradar o povo. Aquele que agrada o povo desagrada a Deus. E quem agrada a Deus desagrada o povo. Escolha. Eu prefiro desagradar o povo e agradar a Deus. É com Ele que eu vou passar a minha eternidade. E é Ele que é meu Deus, é Ele que me guia, é Ele que me instrui, que me dá vida, que me dá o fôlego, que me dá ânimo, que me dá direção. Então presta atenção, a vida é feita de decisão, você vai ter que fazer decisões. A vida é feita de decisão. Lembra que problema se vence como com uma ideia maior e melhor. Confrontando. Tudo que você evita, tolera e rejeita, só vira mais problema contra você. Então você deve confrontar da maneira certa. Sabedoria. Olha o contraste do final, versículo 32 e 33. Nós vimos aqui o temor do Senhor, a habilidade e a prudência. A prudência está preparado. Tanto o homem que edificou a casa sobre a rocha estava preparado, ele não esperou a chuva cair, não esperou o rio transbordar e nem o vento bater. Quando bateu, quando aconteceu, ele estava pronto. E a casa dele ficou de pé. As virgens, as prudentes tinham o quê? O azeite reserva. As nécias não tinham. E o noivo chegou numa hora que elas não esperavam. Assim será a vinda de Jesus. As pessoas vão estar comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé fez uma arca para salvar ele e a tua casa. E anunciou que isso aconteceria para aqueles que quisessem ser salvos. As pessoas rejeitaram e zombaram. Sabe por quê? Porque a lógica de Deus é contra a lógica do mundo. Você tem que enxergar além dos olhos. Fé é ver o invisível, tocar o impalpável e se apossar do impossível. Isso é fé. Aquilo que você vê não é fé. Então as pessoas estão rejeitando porque elas não vê um palmo além dos olhos. Você precisa de sabedoria para ver. Sabedoria divina. Ore para Deus, peça habilidade, peça instrução. Se você não teme a Deus, peça instrução para temê-lo. Peça para Ele para você ter prudência na tua vida. A prudência vai te dar segurança. A prudência vai dar segurança no teu casamento, vai dar segurança para os teus filhos, vai dar segurança na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida emocional. Você não vai aceitar tudo. Quando você vai no mercado, você não compra lixo. Você compra coisa boa. Então, quando as pessoas jogam lixo em você, você aceita por quê? Porque você não tem sabedoria. Não é tudo que você deve aceitar. Não é teu. A tua mente é terra de ninguém? A minha mente não é terra de ninguém. Minha mente habita o Espírito Santo. Minha mente é de Cristo.
Então não é tudo que eu aceito, não é tudo que vai me machucar, não é qualquer cara feia que vai estragar meu dia. Isso é sabedoria. Olha o contraste no final. Versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, sai do caminho. A palavra pecado no grego, palavra armátia, é a palavra errar o alvo. E a palavra ratá no hebraico é acertar o lugar errado. Todo mundo que vive em pecado está fora do alvo. Quando você está debaixo da palavra de Deus, você está andando no lugar reto. Os nécios são mortos por seu desvio. E os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Os loucos, no versículo 7, é aqueles que rejeitam, desprezam a sabedoria e o ensino. Olha o que acontece com ele. A impressão de bem-estar deles levam eles à perdição. Quantas pessoas hoje acham que está tudo bem? Acham que está fazendo as coisas certas, da tua maneira, pelo teu próprio prazer, e elas caem em derrota, em perdição. Porque a impressão de bem-estar delas levam elas à perdição. Age no próprio prazer. E a palavra de Deus é para te dar sabedoria, para você beneficiar a tua vida e a do próximo. Todas as pessoas que você tem acesso. Então você não vai ser egoísta. Você não vai olhar para o teu próprio ego. Você vai olhar como uma águia. Para frente, para o lado, para baixo, para todos os ângulos. Para ver aonde você pode ser luz na vida das pessoas. Os nécios são mortos pelo seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. E agora? Mas. A palavra mas na Bíblia significa mudança de direção. O que me der ouvidos habitará como? Seguro, tranquilo e sem temor do mal. O mundo pode estar desabando, as pessoas podem estar fazendo o que elas quiserem, mas você sabe quem você é e sabe quem é o Deus que te cuida. Olha o contraste que está na palavra de Deus. Lembra que eu disse que a prudência vai lhe dar segurança, vai proteger a tua família, o teu casamento, o teu caráter? Aqueles que me derem ouvidos habitarão seguros e tranquilos, sem temor do mal. Não tenha medo, tenha fé. Deus lhe abençoe.